Olá, meus amigos, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja vendo. Bem-vindo ao nosso canal Sérgio Informa Oficial. Hoje eu fiz uma comparação entre BBSE3 e BEES3, que é o Banco Banestes. Então, um é a seguradora Banco do Brasil, BB Seguradora, e o outro é o Banco Banestes. É bem interessante essa comparaçãozinha, porque se a gente pegar os valores das ações hoje, o valor que elas caíram e o valor que elas estão pagando dividendo, sem sombra de dúvidas, o que acontece? O Banco do Brasil, a seguradora BBSE3, ela vai te remunerar muito bem. Só que a gente precisa levar em consideração uma coisa, é o valor da ação e o valor da queda da ação, tá? Porque hoje, por exemplo, o Banco do Brasil, ele está pagando, eu fiz o cálculo aqui no dia 30/5, então de dividendo, a BBSE3 está pagando 11,11% de dividendo. Já o BEES3, o banco, ele está pagando 6,83%. O valor da ação da seguradora é de 25,28 e o do banco Banestes 5,37. O valor máximo que a ação da seguradora chegou foi de 35 e o do banco foi de 7,54. Nesse tempo, a seguradora teve uma desvalorização de 39,75%, já o banco 40,41%. Tá? O PL do banco, presta bem atenção nessa parte, o PL significa em quanto tempo que você vai recuperar o dinheiro que você investiu. Então, a seguradora, o PL dela é 7,75. Já o do banco, 7,28. Eu fiz 4 simulações aqui. Se você tivesse pego R$ 5.000 e deixar ele nos próximos 5 anos no banco e na seguradora. Só que presta bem atenção, eu peguei o valor correspondente a só o dividendo. Então eu peguei lá R$ 5.000 e coloquei dividendo lá e calculei 5 anos. Foi só o dividendo, não foi nada disso, não teve outra coisa não. Eu peguei o dividendo anual, não mensal que nem o banco paga. Então, em 5 anos, você investido a 11,11% de dividendo, R$ 10.000, em 5 anos você vai ter 16 na seguradora. Já no banco, 13. R$ 10.000, em 10 anos você teria 28.000 na seguradora. Já no banco, 19. Com 15 anos, você teria 48 na seguradora e 26 no banco. E com 20 anos, você teria 82.000 na seguradora e 37.000 no banco. Só que é bom a gente lembrar do seguinte, para ter uma ideia melhor, eu fiz um outro cálculo aqui. Supondo que eu investisse R$ 1.000 com juros, é um cálculo que eu peguei aqui. Um exemplo, tem duas empresas. Uma empresa paga dividendo mensal e a outra paga dividendos semestrais. Então, porque é diferente. Um exemplo, você tem duas empresas que cada uma paga 12% de dividendo. É um exemplo hipotético. Cada uma paga 12% de dividendos anuais. Só que uma paga mensal e a outra paga semestral. A que paga mensal paga 1% todo mês. Então eu fiz um cálculo, se a gente pegasse R$ 1.000, investisse em uma e investisse na outra os outros R$ 1.000. Então aquela que você recebe dividendos mensais, os R$ 1.000 no final do ano teria 1.126. Já na outra que você recebe os dividendos semestrais, teria 1.123. Olha só que foi pouca diferença aqui.
mas supondo que você tivesse esse valor em 10 mil reais, supondo que você deixasse lá 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos, essa pequena diferença lá na frente vai fazer uma baita de uma diferença. Então, muitas das vezes você tem uma empresa com dividendo um pouquinho mais baixo do que o outro e você acha, então eu vou naquela que está com dividendo um pouco maior. Tem que fazer esses cálculos, tudo é cálculo, tá? Tudo que você vai fazer é cálculo. Agora, outra coisa aqui, não é que o Banco do Brasil está pagando 11,11% de dividendo agora e o banco está pagando 6,83%, que as coisas vão modificar, né? E não quer dizer também que as coisas vão permanecer iguais para o resto da vida, negativo. O banco ele paga 11,11% de dividendo agora que a ação está 23, 25 e 28. Mas quando que ela voltar lá para o valor normal dela, que é na faixa dos R$35, 34, R$35, esse dividendo vai diminuir bastante. Já o dividendo do banco, esse dividendo, se você olhar, se você ver os outros cálculos que eu fiz, ele é um dividendo quase que constante, tá? É aquele valor que ele paga, 0,02%, salvo engano, alguma coisa desse tipo. Então, em relação ao faturamento dele, então, o que acontece? É bom você prestar bem atenção nesses cálculos aí. Não é simplesmente tal empresa está pagando bem, está pagando bons dividendos, mas você tem que saber qual que é o fundamento desses dividendos. O fundamento deles. A BB Seguradora está pagando 11% agora porque a ação caiu bastante. Quando que ela voltar a subir, o valor do dividendo vai cair também. Só que, por um outro lado, a pessoa que investiu hoje, quando que ela voltar ao preço normal, ganha, além dos dividendos, ganha na valorização. O banco também, é a mesma coisa. Parece que as coisas são tudo igual, mas não são iguais. Tá? Presta atenção nessa parte aí, que é uma parte bem interessante aí para nós estar desenvolvendo aí. Para que você tenha ideia do que eu estou falando, é o seguinte: eu fiz a simulação da BB Seguradora e fiz do Banco Banestes também, tá? Eu peguei 86 meses do banco e peguei 86 meses da seguradora e peguei 60 meses do banco. Então a diferença é a seguradora eu fiz os 5 anos exato, do banco eu fiz 5 anos exato e da seguradora foi 7 anos e 12 meses. Então tem 2 anos aí, 2 meses aí de diferença. Agora, olha só, se eu tivesse investido em 5 anos passados, tá? Eu só peguei só dividendo, presta atenção, só dividendo. Então, se eu pegasse R$500 todo mês e investisse na BB Seguridade, o que ia ter? Eu teria investido os R$43 mil. E o valor que eu tinha hoje seria de 55 mil. Já se eu tivesse investindo no banco 30 mil reais, que dá os 5 anos, 60 meses, 5 anos, se eu tivesse investido os 500 reais todo mês no banco, hoje eu teria 72 mil. Então, olha só, na seguradora eu investi 43 e no banco 30 mil. Na seguradora eu fiquei 2 anos e 2 meses a mais. Eu teria 55 mil, já no banco 72 mil reais. Então, cálculo que a gente precisa ter noção aqui da onde que é mais vantajoso para cada um de nós. Esse comparativo aí, se ficou meio complicado aí, vocês me desculpem aí, mas é bem interessante a gente prestar bem atenção nesses cálculos aí, e que não é só porque uma ação hoje está pagando o dividendo lá em cima, que quer dizer que ela é uma boa empresa para a gente estar investindo. Então, fica ligado aí nessa parte aí, e tem muita empresa pequena que vale mais a pena a gente investir para dividendo do que uma empresa bem grande. Meus amigos, Deus abençoe, como sempre, 2 vídeos aqui. Fica com Deus.